eu arranjei um emprego de redator na Revista da Semana. Foi meu primeiro emprego no jornalismo no Rio de Janeiro. Revista da Semana, de uma figura estranhíssima, chamada Gratuliano Brito. Ele vivia enfesado de 7 da manhã às 2 da madrugada. Por quê? Não sei. Vivia enfesado. Eu trabalhei na Revista da Semana. Essa empresa, que se chamava Editorial Americana, Editora Americana, publicava 4 revistas: Revista da Semana, Esporte Ilustrado, Cena Muda, embora o cinema fosse falado, e uma outra revista com um título que é uma graça: Eu Sei Tudo. A revista Eu Não Sei Nada, Eu Sei Tudo, né? Bom, então eu comecei a trabalhar ali, fiz amizade com um estudante de Direito, que depois se transformou no meu grande amigo, chamado Bolívar Costa, e que resolveu o problema de moradia. Eu fui morar com ele como penetra na Casa do Estudante do Brasil. Ele era estudante de Direito, tinha direito a ele mais um colega que se formou em Engenharia. Eles dois eram os titulares. E eu era o penetra. Eu era o invasor. Me tratava muito bem e eu fiquei por ali e comendo no restaurante do estudante. E de noite na Faculdade de Direito. Quase que eu faço Direito. Mas nesse tempo eu trabalhava na Revista da Semana. E o Bolívar era tradutor de inglês e francês da revista Eu Sei Tudo. Era tipo livrinho, você tem tipo livrinho. Era mensal. Bom, fora disso, a Casa do Estudante do Brasil, que fica na rua Santa Luzia, lá no Rio, tinha uma biblioteca muito boa, no 10º andar. Eu estava homiziado no 14º, apartamento 1014. E aí eu comecei a frequentar a biblioteca, eu não tinha para onde ir. Eu comecei a frequentar a biblioteca, porque nessa fase eu já estava deixando a Revista da Semana. Enfim, acabou meu trabalho ali. Eu era redator de anúnciozinho de textinho para anúncio. Eu me lembro que um que era dedicado a remédio das mulheres, chamado Regulador e Gesteira, para negócio de menopausa, não sei o que e tal. Então, eu passei tendo onde almoçar, tendo onde dormir, eu comecei a achar o Rio uma maravilha. E depois ir para a biblioteca, então, aí depois deixei de ir para a biblioteca, que era limitada, passei para a Biblioteca Nacional, onde eu chegava às 10 da manhã e voltava para a Casa dos Estudantes às 10 da noite. Eu frequentava tanto e já prestava certos auxílios para as meninas que davam livros, e algumas delas me traziam sanduíche e tal, salada, não sei o que e tal. Eu quase que virei um funcionário que ninguém sabe de onde veio, na Biblioteca Nacional. E aí, nessa época, eu tive vontade de escrever um livro. Aí escrevi os primeiros contos do Depois da Luta. Perfeito? Foi meu livro de estreia, publicado em 58. Mas para poder pagar, o livro era pago, o Bolívar botou um dinheiro e eu tinha que arranjar algum. Aí eu vendi a máquina de escrever. Aí passei a escrever à mão, mas publiquei o livro, né? Então essa foi a minha iniciação no Rio, como jornalista e depois como escritor. O meu primeiro jornal que me empregou com carteira assinada foi o jornal do Tenório Cavalcanti, Luta Democrática. Nos outros eu trabalhei hoje, amanhã, tal, mas quem assinou minha carteira primeiramente foi Tenório Cavalcanti. Uma figura. O filme dele foi muito bem aceito, que fizemos sobre ele. Né? Tenório Cavalcanti andava com uma capa preta e uma metralhadora a tiracolo.
E ele já era uma antecipação do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, né? Muita gente vai acabar usando metralhadora vendendo nas lojas do jeito que as coisas vão. Outra coisa que eu queria ressaltar é meu pai depois morreria num acidente aqui na rua Rio Branco. Ali tem aquele prédio da enfermagem, como é o nome ali? Aquele prédio de 3 andares, ou 3 andares ou 4 andares, não me lembro. É um sobradão. Eu sei que meu pai estava fazendo uma reforma e no dia que entregou os trabalhos estava chovendo e ele foi para a rua para ver negócio de furo de andaime nas paredes, tal. E caiu um fio elétrico em cima dele. Ele morreu eletrocutado. Foi um negócio horrível, né? A essa altura eu estava já no Rio, mas não tinha dinheiro para viajar para vir ao enterro dele. De maneira que não. Eu comecei por baixo mesmo e nunca incomodado em ganhar muito. Eu queria ser repórter. E acabei sendo. Talvez até às vezes sem nem me dar conta disso. Nunca fui vaidoso, não me sinto importante, nem criador de ninguém. Agora sou trabalhador, trabalho muito. Perfeito? Esse negócio da visão agora que está me prejudicando, já há uns 4 meses, mas eu espero ficar bem, porque eu estou envolvido em 4 trabalhos de escritor. Perfeito? E, infelizmente, em função da doença, eu estou sem fazer nada. Tentei fazer gravações, falar para o computador, mas o gravador tem tantas teclas que eu não sei em qual delas que eu mexo. Portanto, comecei até através, aliado dado pelo Serginho, a gravar uma história, mas não dá não. O livro não foi eu que escrevi, o livro foi a filha dele que escreveu. Eu fiz o filme, escrevi o filme. Eu roteirizei. Roteirizei com quem? Eu roteirizei... O diretor é marido da Marisa Leão, é o Orlando, não. Como é o nome daquele diretor que fez o Zuzu Angel? Um filme sobre o Zuzu Angel. É muito bom. Como é que é o nome dele? Não gravei. Pois é. Esse mesmo diretor é o que dirigiu o Homem da Capa Preta, né? Como é que é o nome dele? Foi um roteiro que me agradou muito a fazer pelo fato de eu saber não só da história do personagem, mas de ter conhecido, quer dizer, ajuda muito. Você chegou a ter um relacionamento com o Tenório? Ah, muito. Como era o Tenório, assim, o seu relacionamento com o Tenório? Elegante. Eu lhe digo o seguinte, você sai daqui de fugir de Vitorino. Você chega e encontra o Tenório. E se manda para a Baixada Fluminense. Pois é, mas foi barra pé. Não, e as delegacias que eu ia de madrugada? Sim. Perfeito? Os crimes dentro das delegacias. Um negócio bravo. Bom, mas o Tenório, ele era anti-palavrão, perfeito? Um príncipe de educação, perfeito? Personalidade fortíssima, grande pai, perfeito? Corretíssimo com a mulher, ele sempre viveu com a Zuma, não, com a Zila, que usava aquele aparelho de surdez, mas ela não era surda. Era para não ouvir o negócio dele em casa, porque ele não falava com a mulher, ele fazia discurso político. Em casa é que ele discursava, né? E para não ouvir aquilo, ela passou a usar o aparelho e fingir que era surda, mas ela ouvia tudo. E o Tenório, de uma capacidade de reação inacreditável. Não, era bom não arrumar barulho com ele. Perfeito? Tem até um momento dele que está no filme meio para não dar muita ênfase ao personagem, na ênfase negativa, né? Lá pelas tantas, depois de muita peripécia dele na Baixada, a polícia, o chefe de polícia, o Conselho Nacional de Polícia, sei lá o quê, determinou, isso era década de
década de 50, final da década de 50. Mandaram para Caxias, aliás não, era o começo da década de 50. Mandaram para Caxias um delegado chamado Imparato. Função, matar o Tenório Cavalcante. Então o cara, em vez de chegar na moita, não, chegou, tomou conta da cidade, trouxe não sei quantos capangas, assistentes e motorista. Na terceira semana já era namorado da mulher mais bonita do pedaço, da pensãozinha que tinha lá. E, enfim. E aí o Tenório um dia se fez presente, porque começaram a jogar umas pedrinhas no telhado da casa dele. Ele então foi à delegacia registrar a queixa, que, enfim, aparentemente ele não sabia quem estava jogando as pedrinhas, mas todo mundo sabia, e ele também, que eram os caras do Imparato que estavam jogando para provocar. O Imparato está ali para provocar um confronto a bala com o Tenório. Perfeito? E aí jogaram as pedrinhas no primeiro dia, terceiro dia, quinto dia, ele foi à delegacia se queixar. Bom, o Imparato andava com uma roupa toda branca, paletó, gravata, gravatinha, borboleta vermelha, e uma tremenda pistola na cintura. Aí o Tenório chegou e disse, olha, tal, mas o Tenório veio vestido de parlamentar, terno e aquele chapéu coco, sem metralhadora. Pela primeira vez ele está sem metralhadora. Chegou, o Imparato vai bem à frente do Tenório e faz assim no chapéu dele, tchu, derruba o chapéu e o Tenório então não diz nada, mas se levanta para juntar o chapéu. E os fotógrafos, e no dia seguinte nos outros jornais, aqui sabe o que aconteceu? O Tenório ajoelhado aos pés do delegado, né? Isso, o delegado marcou o final de vida dele ali. Aí, para os íntimos, ele diria o seguinte, como é que você vai fazer com essa foto? Ele disse, não, eu vou publicar a própria foto no meu jornal, Luta Democrática. Publicou. Ele, mas, deputado, ninguém está entendendo. Mas não é para entender. E ele não vai entender. Muito bem, a legenda era até elogiando o delegado. Muito bem. Dias depois, o delegado saiu da casa da namorada, entrou num carro daquele Chevrolet. Não, Oldsmobile. Não, Chevrolet. E o carro foi metralhado com mais de 200 tiros. Agora, como provar que era o Tenório? A bala embaixo, a capa, não tinha aquelas letrinhas no fundo da procedência. Era tudo arma que vinha do Paraguai. Fabricação clandestina. E nunca chegaram a provar que o delegado foi morto por Tenório. Você teve algum relacionamento pessoal com o Tenório? Com o Tenório, muitos. Eu fui trabalhar na Luta Democrática e os editoriais todo dia, embora não fosse ele que fizesse, era assinado por ele. Ora eu assinava, ora o outro colega meu assinava. Quem fazia o editorial? Eu às vezes fazia, ele fazia também. A gente sabia bem o que ele queria. O Tenório é duas coisas, nada de atacar o jogo de bicho, mas também nada de defender. É uma enrolação, né? Resultado, nada de atacar pobre, nada de atacar quem vive em comunidade. Ele tratava muito bem os caras das comunidades, perfeito? E ele queria ser senador. Ele era da UDN, que era um partido que não tinha nada a ver com pobre, nem com policial, nem... Ele era de um delegado da alta elite. E a elite queria expulsá-lo do partido, mas não sabia como, porque você não pode expulsar a pessoa do partido se ela se comporta bem. Ele não só se comportava bem, como ele dava dinheiro para a UDN, lá para a contribuição do... Perfeito? Depois do Tenório, você foi para onde?
Bem, aí eu melhorei bastante, né? Depois do Tenório eu fui para o Diário Carioca. É uma praça em frente? É uma praça em frente, né? Ah, bom. Pô, eles têm a Praça do Povo. Praça do Povo. Então eu fui para o Diário Carioca, que era um jornal muito organizado, juscelinista. Não, ainda não era juscelinista, ainda era getulista. Perfeito? Final do getulismo, né? É organizado o jornal, ficava na Avenida Rio Branco, pertinho de onde eu comecei a trabalhar, na Praça Mauá, né? Era bons amigos desse tempo, um deles o Deodato Maia, que era o secretário, que me ajudava muito, e eu era copydesk. Eu só não, vários, e eu era um deles, copydesk. Ou seja, é um redator com alguma especialização para contar tudo no menor número de linhas possíveis. Perfeito? Esse jornal tinha desenvolvido no Brasil a técnica do lead e do sublead. Marcou escola, marcou época, né? Porque você fazer aquela reportagem desse tamanho, às vezes o lead estava na última linha. Não, começa com o lead e desenvolve a tua história. E só com o lead você continua a ler ou não continua. Perfeito? Então o jornal era mais artigo. Mais artigo. Não era notícia, né? Não era. Mais artigo. É. Você se adaptou bem ao livro? Muito bem, adorava. Porque eu escrevia em 4 linhas. O lead, 4 linhas do sublead, e o resto era história. O resto chegava a ser redundante. Perfeito? Porque no lead você contava tudo. E o cara não vai ter tempo de ler aquela xaropada toda, só se ele ser um malandro, está em casa, na cadeira preguiçosa, e vai ler aquilo ali tudo. Tudo de importante tinha que ser no lead e no sublead. Perfeito? De lá do Diário Carioca eu fui para a Última Hora, do Samuel Weiner. Fiz uma boa temporada lá. Trabalhei muito na Última Hora, fui e voltei, saí e voltava. Eu tinha uma ficha que não precisava mais abrir, não, era só voltar, assinar embaixo. Perfeito? Trabalhei algum tempo em São Paulo, na Folha de São Paulo, e um pouco no Estadão, mas eu preferi a Folha. O Estadão é muito reacionário para meu gosto. Trabalhava no Estadão, na Folha, e fui fazendo uma reportagem para a Folha, que eu tive ideia de escrever um livro chamado Infância dos Mortos, que é o Pichote. Mas isso não foi invenção minha, não, foi invenção da polícia, que juntou 100 meninos de rua e foi jogá-los fora nas proximidades da cidade mineira de Camanducaia, que já tem morros de 300 metros, 400 metros, uma área montanhosa já. Jogaram fora 100 meninos, eu e os colegas foram lá na primeira rodada, encontramos 52. O resto, eu não sei o que fizeram. Pichote não é ficção? Não, Pichote não é ficção, Pichote é uma realidade. Perfeito? E aí, quando fizemos o filme, o menino que se transformou em Pichote foi o Fernando Ramos da Silva. Perfeito? Favelado de Diadema, uma favela como outra qualquer, no Rio de Janeiro, Diadema. E aí a mãe vendia bilhete de loteria na rua, só que já estava muito pobre, ela é quase mendiga já. Ela já estava numa fase de sair de Diadema, descer a pé pela Rua Beberta, que são não sei quantos quilômetros, para vender bilhete no viaduto do chá. Porque você não pode vender bilhete em qualquer lugar. Quando você vai ser funcionário do bilhetismo, você recebe um lugar para transitar. Você sabe a distância que é isso aí? São mais de 20 quilômetros. Ela fazia isso a pé de madrugada, sem tomar café, sem nada, levando os filhos pela mão.
Então o Fernando tinha 3 irmãos, todos os 3 já assaltantes, ladrões de automóvel, e ele acabou sendo também a coisa. Quando deixou o filme e não conseguiu emprego, ninguém ofereceu emprego para ele, ninguém deixou. Principalmente, Uma época, depois não deu certo. foi uma novela que não deu certo. Depois ele tentou trabalhar no Silvio Santos, ao menos para lavar banheiro no Silvio Santos, não conseguiu. Na Globo, ele não, foi culpa dele, que ele foi muito bem apoiado, mas disciplina e drogas. Perfeito? E aí cortaram, eliminaram. Nessa época da meus desempregos, em que eu comecei a frequentar a biblioteca da Casa Estudante e depois a Biblioteca Nacional, alguns autores eu li a obra toda, quer dizer, publicada em português. Um deles foi o Dostoiévski. Outro foi o Zola. 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 Outro foram alguns autores norte-americanos. Como é o caso do Faulkner, do Steinbeck e do Hemingway. Perfeito? Não todos os livros, mas é Um Passo da Liberdade e alguns outros livros dele eu gostava muito, principalmente do Velho Mar. Perfeito? Que eu acho que é uma obra-prima. Não, eu estou dizendo a simbologia. Perfeito? O que marca nele ali é a simbologia. Agora, O Processo foi meu livro de cabeceira. E meu livro de orientação policial foi Crime e Castigo. Crime e Castigo. Crime e Castigo. Porque veja bem, o Dostoiévski. O Hemingway. Não, do Hemingway não, do Dostoiévski. Então, é o Karamazov e Crime e Castigo. Pois é. Então ele trabalha tão bem aquele personagem Raskolnikov, que é um modelo de... Se tirar o Raskolnikov do livro, acaba o livro. Mas ele mantém de uma maneira assim, como se ele fosse o próprio. Confundindo o Hemingway, aquele livro que ele escreveu sobre a Primeira Guerra. Ah, bom, ele tem... Tipo Crime e Castigo, não, tem Um Passo da Liberdade. Tem vários livros que ele fez sobre... E essa formação literária não lhe fugia da página de polícia, já que a página de polícia, de turismo de polícia naquele tempo era considerado, até hoje é considerado uma... Deprimente. Uma segunda categoria. Ali o problema é o seguinte, eu sou salvo pelos personagens, perfeito? Que é um negócio curioso, são personagens ruins e bons para mim, bons comigo, né? Eu sou muito solidário com quem sofre, principalmente injustiça social, perfeito? Eu, agora mesmo no Rio, eu tenho feito os artigos, que qualquer dessas vai acabar me dando mal, de defender, por exemplo, os milicianos. Tem milícia do bem e tem milícia do mal. Todos são policiais, tanto de um lado quanto do outro. Uns são policiais da ativa, outros são ex-policiais. E também soldado do Corpo de Bombeiro. Eu até publiquei um livro que, idiotamente, a editora publicou só metade do livro. Estamos aí numa pendência que eles têm que publicar uma edição para publicar o livro completo. Porque, veja bem, pelo fato de admirar o cara que é o miliciano, eu não quero estimular, eu quero mostrar num desenho amplo que dentro disso ele é necessário. Porque o que é que acontece? As comunidades são todas dirigidas ou respeitadas, exploradas pelo prefeito. O prefeito único, ele é responsável por tudo. Todos os bairros, todas as comunidades, todos os morros e favelas do Rio de Janeiro. Muito bem, acontece que o prefeito, depois de eleito, nunca vai lá. Então tem favelado pagando do seu dinheirinho R$30 por mês para a SEDAI, mas a casa dele não tem água.
Mas não, tem, não é que não tem água, não tem cano para a água passar. Não existe água lá, mas existe a taxa para ele pagar. E se ele não pagar, ele vai ser perseguido pela polícia. Então, o que é que acontece? O miliciano é o seguinte, ele toma conta de uma favela, como tomaram conta do Rio das Pedras, cada morador paga, chefe de família, R$10. Muito bem. Quais são os benefícios? A polícia não invade, ninguém pode tocar fogo num barraco daquele, a polícia não pode espancar ninguém, nem marido pode bater na mulher. Se o marido bater na mulher, ele vai ser chamado no primeiro espancamento. Considerar, tal. Segundo espancamento, ele vai levar uma surra, vai parar no pronto-socorro. Terceiro espancamento, ele vai para o céu. Aí eles têm uma expressão que é interessante, ele sai do planeta. Agora, com essa grossura, com essa coisa, digamos assim, idiota, eles estão propondo um negócio que o sistemão não quer nem ouvir falar. Eles estão propondo o voto distrital. E onde é que está o voto distrital? Todos os países da Europa estão divididos em voto, todo bairro da Europa está dividido, toda a cidade da Europa em voto distrital. O primeiro país a fazer isso foi a Alemanha. Por isso que a Alemanha cresceu tão rapidamente. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem N bairros, tinha que ter N prefeitos, escolhidos pelas pessoas do bairro. Câmara de Vereadores deixa de existir. Porque quem passa a ser o vereador é cada pessoa do bairro, que vai lá no prefeito. O prefeito é meu vizinho, qualquer coisa eu vou na casa dele. O voto digital é péssimo para quem aceita o compromisso de ser, porque não tem salário. Na época que ele for prefeito, na firma dele, ele continua ganhando, mas ele está trabalhando aqui na Copacabana e não na prefeitura. A prefeitura do Rio de Janeiro tem milhares de funcionários. Para quê? Ninguém sabe. Então, a minha proposta não é nada novo. É antigo na Europa e tem 50 cidades americanas exercendo isso. Voto distrital. Isso aqui não se quer ouvir falar de voto distrital. Você é a favor do bandido? De modo geral, sou. E por um motivo muito simples. Porque nós temos dois tipos de bandidos. Um bandido, Daniel Dantas, roubou 14 bilhões, está solto. Uma bandida que eu conheci no presídio Talavera Bruce, roubou um negocinho de pentear cabelo, pegou 1 ano e meio de cadeia. Numa briga lá, cegaram a menina de um lado. Não é para ficar a favor do bandido? Você entende? Enquanto houver capitalismo desse jeito, com esse modelo, eu sou a favor do bandido. Porque o bandido pé de chinelo, ele é bandido declarado. O resto não. Finge que é político, finge que é doutor, finge que é defensor da lei e não defende nada. Eles só estão se defendendo. O nosso Congresso está cheio disso. Quem é o Collor de Mello? Não é agora uma grande autoridade? Grande autoridade, faz leis, tal. Quem é Maluf? Ele está preso? Não. Você entende? Então, por isso eu sou a favor do bandido pé de chinelo. Ah, vários. Eu já fui processado, já. Processado por quem? Uma vez por um cidadão que leu Lúcio Flávio e não gostou. E ele era da polícia e achou que eu estava praticando um crime, endeusando um bandido. O processo não prosperou, como se diz em direito. Não. Perseguições oficiais, você viveu os anos de chumbo, da ditadura, essas coisas todas. Você não foi nunca acusado de apologia ao crime, alguma coisa assim? Não, na ditadura eu fui acusado de ser do Correio da Manhã, que foi o jornal que fez um buraco no muro dos ditadores. Eu era do Correio da Manhã, entrei no rol dos que eram perseguidos. Eu tive até que fugir do Rio e passar um tempo escondido, sabe onde? Graças à malandragem dos bandidos, em Brasília. Sabe por quê? O Lúcio Flávio diz o seguinte: a melhor maneira de se esconder é perto da polícia. Ele não procura a gente quando a gente está muito perto. Ele só procura quando está longe. É um bandido que ele protegeu?
Não, em Brasília não. Em Brasília eu fui protegido por um porteiro. Porque eu não podia escrever nada assinado. Mas um dia eu escrevi e saiu no Correio Brasilense. E o meu síndico era um coronel. Aí o porteiro chegou para mim, Eusébio, chegou para mim e disse, olha, o coronel está sabendo que o senhor é jornalista. Acho bom o senhor tomar as providências. Aí eu caí fora, fui para São Paulo. Larguei tudo lá e fui para São Paulo. E, com todas as opiniões, você nunca quis entrar numa carreira política? Uma vez eu entrei por causa do Darcy Ribeiro, que foi um grande amigo meu, figura de quem eu devo muita orientação, admiração, firmeza de caráter, compostura, inteligência. O Darcy manobrava com Oscar Niemeyer. Aquelas obras no Rio de Janeiro, é tudo ideia do Darcy Ribeiro. CIEP, Sambódromo. O Brizola e o Oscar nunca pensariam nisso. Aliás, o Oscar achou estranhíssimo esse negócio de Sambódromo. O Brizola, então, não acreditava, né? E o Darcy acreditava. Só houve um erro no projeto do Darcy. A Praça da Apoteose tinha que ser na entrada do desfile. Ficou no final, então o final é uma bagunça, não é apoteose. Perfeito? A praça final tinha que ser qualquer coisa em torno de vamos trocar de roupa. Perfeito? Mas aí o sonho dele era a apoteose no Senado. Tinha um grande show gigantesco, aí é que começava o desfile. Não é correto? Correto. Bom, esse foi um lado. Um belo dia o Darcy me convidou e insistiu. E eu era do Correio da Manhã, já era considerado comunista, para entrar para o PDT. E eu entrei para o PDT. Passei 13 anos no PDT, depois me arrependi. O Darcy não tinha mais tempo de cuidar de nada, estava ainda a reboque. Nós, politicamente, não fazíamos nada que fosse saudável. Viramos políticos iguais aos outros. Eu me candidatei para ser deputado e fechei um dos escritórios, porque tinha um bando de gente que ia pedir emprego. E eu dizia o seguinte, olha, enquanto eu não sou deputado, eu não posso prometer nada. Depois de deputado, depois de eleito, aí os caras disseram, não, mas então, não, se o senhor não promete... Aí, resultado, nós ficamos de fora. Eu fechei o segundo escritório, porque você tem que mentir, tem que prometer que vai fazer, vai acontecer, tal. Depois o próprio Darcy, às vezes, não podia cumprir o que prometeu. E aí nós entramos no mesmo regime de sem-vergonhice, que é o normal na carreira política. Hein? Que regime de sem-vergonhice é esse da carreira política também? É porque nós não temos democracia. Democracia nossa, democracia é para quem está no bem bom. Quem não come não tem democracia, doutor. Quem está de pé no chão, está com o filho na cadeia morrendo de espancamento, ou morrendo de atendimento nos hospitais. Por exemplo, eu tenho plano de saúde, você deve ter, todo mundo tem, mas o pobrezão não tem plano de saúde. O pagamento do plano de saúde é o preço de um apartamento de quarto-sala. Ele não ganha, ele ganha R$500. Perfeito? De maneira que essas realidades sempre me incomodaram e sempre me orientaram. Aí eu saí do... Dizem que eu ainda continuo do partido, mas eu não tenho nada a ver com isso. Saí mesmo, nunca mais fui lá. Darcy morreu, Brizola morreu, mas Brizola também não faria nada. É só conversa. E essa foi uma decepção muito grande, que era melhor você ter uma decepção no Partido Comunista do que no PDT. Que era um partido que podia ter feito coisas, mas como fazer? Se a estrutura não deixa. Perfeito? Tem partido desse aí querendo fazer coisas, mas não pode. Como é que vai ser desconforme com os outros? Qual é o partido que quer propor voto distrital? Nenhum. Nenhum. Você continua comunista ou aposentou-se como Goulart disse que agora é o regime comunista aposentado? Olha, eu acho que eu estou além do comunismo, eu sou um anarquista.
Acho que... Você falou Stalin, depois da queda do Mussolini, ainda existe como é o... Quer ver, quem mais matou gente neste mundo, além do Hitler, foi o Stalin. Stalin matou mais que ele. Você matou mais do que Hitler. E como é que eu posso ser desse partido? Você não quer nem me falar. Agora, anarquista, sim, anarquista não é nada. É um louco caos sai por aí, fazendo as minhas histórias, arranjando problema. Já estou pegando o processo em cima da milícia, por causa desse pedaço de milícia. Imagina quando saiu o pedaço todo. Já estou sendo processado. O livro foi publicado metade do que está na editora. Nessa metade eu já estou com um processo para responder. Você foi jornalista? É jornalista. Sou jornalista. Cineasta? Cineasta. Escritor? Escritor. Roteirista. Roteirista, né? Gosto de ser roteirista. Como cineasta? Gosto de ser roteirista. Cineasta. Gosto de ser roteirista. Bom, como escritor, eu me considero também autor de livros de criança. Eu adoro escrever para criança. Um deles se chama A Gangue do Beijo. Numa escola, os meninos resolvem beijar. É um livro preocupado com a questão da AIDS. Que houve um momento em que a AIDS era tão destruidora que nem beijar podia, nem lágrima podia, tal. Aí eu escrevi esse livro para desmistificar isso aí. Chamava A Gangue do Beijo. Aí formava aquela ganguezinha no colégio para beijar as pessoas. Interessante. Dessas atividades, É um livro policial. o que me dá mais prazer? Escrever. Deve ser um livro policial. Escrever. O que me dá mais prazer? Escrever pessoas. Eu adoro gente. Adoro gente. Para mim, são enigmas. Que tipo de gente você gosta? Olha, geralmente a pessoa... primeiro, a pessoa que sonha ganhar na loteria, mas tem um samba que é genial. Dinheiro na mão é vendaval. Lá no Rio Bonito, um homem pobre cadeirante como eu ganhou 52 milhões na loteria. Mataram. Sabe qual era a diversão dele? Ler jornal e tomar cerveja no fim de semana. Estaria vivo. Se ele não ganha na loteria, estaria vivo. Então eu sempre me lembro dessa frase, desse samba: dinheiro na mão é vendaval. Pessoas velhas que atravessaram uma vida inteira suportando todos os desabores e também todas as belezas, e chega a 80 anos, chega a 90 anos. Oscar está com 101 anos. Perfeito? Lamentei muito que o Darcy tenha morrido com menos de 70. Perfeito? Então eu adoro gente. Criança, então, não toquem criança perto de mim. Eu perco a compostura. Vivi muito, se vier a ganhar dinheiro ainda, eu quero ser sócio de um orfanato de criança bem pobre, para pegar o dinheiro da lá. Tenho 4. 4 filhos. Um deles é cineasta. Talvez você já tenha visto alguns filmes dele sobre som. É Lozerinho. Ele assina Lozerinho. Todos os filmes da Xuxa, o som é dele. É um bom, segundo dizem, e está provado aí, ele é tem um bom ouvido para o som. Sempre teve. Perfeito? Sempre teve. O outro é o André, é fotógrafo. E tem uma perna cortada como eu. Cortado debaixo de um bonde em Santa Teresa. Ele pinotando no bonde de um lado para o outro, escorregou e o pé entrou. De maneira que sou satisfeito da vida, sou otimista, embora aleijado, não me queixo de nada, não tenho religião definida, não acredito que vá para o céu, até porque o céu, segundo o meu conceito e o que dizem, é muito chato, né? Ninguém faz nada, todo mundo flutuando, até o inferno é mais dinâmico. O inferno, o cara se vira de noite. Tá no inferno, muitos, todos deviam estar lá. Essa situação particular de você, cadeira, como é que surgiu? Olha, eu escrevi um livro chamado... Eu vou ver se lhe dou um exemplar desse livro. Serginho, você tem um exemplar daquele livro ali, como é que é o nome, meu Deus? Diabetes.
Mas você me dá o seu endereço que eu lhe mando. Tá. Ô, Serginho, Oi. vem aqui anotar o endereço dele, por favor. Eu anoto aqui e Tá bom. eu quero anotar o seu endereço que eu vou lhe mandar esse material. Isso. Tá? Eu quero lhe mandar o livro bem-humorado, chamado Diabetes, o Inimigo Oculto. É um livro bem-humorado. Eu saí do hospital todo retalhado aqui, ó. E quase que ia cortar nas coxas. Perfeito? Mas não me afetou, não. Eu continuo adorando a vida, achando que eu tenho um papel, não interessa se é bom ou mal. Não sou vaidoso, não quero, você entende? Porque você é um autor importante. Não me acho importante nada, eu cumpro meu dever. Perfeito? Cumpro meu dever. Fundei o Sindicato de Escritores no Rio de Janeiro, perfeito? Para podermos regulamentar a profissão. Depois saí, o sindicato, eu não podia ficar dono do sindicato. Então saí, aí deteriorou, não se regulamentou a profissão. E aí hoje nós temos duas classes só que não estão regulamentadas no Brasil. As putas e os escritores. E elas estão para ser regulamentadas, porque elas se defendem. Nós, escritores, não nos defendemos, não. Pelo contrário, no geral, é um nem falar com o outro. Perfeito? Porque cada um é melhor do que o outro. Ou se acha, né? Perfeito? A vida tem compensado, você? Muito. Eu quero viver 200 anos. Perfeito? E estou um período praticamente cego. Perfeito? Fiz uma operação, que todo mundo faz a operação e fica bem 3 dias depois. Eu já estou há mais de um mês e não estou enxergando direito. Você fez o quê? Catarata. Fiz catarata. Fiz catarata, botei lá tudo certinho. O médico me disse que a pressão do olho está boa, tudo bom, mas eu não enxergo. Também, mas ele próprio me disse erradamente que não tinha influência de diabetes. Eu acho que tem. Não, mas é verdade. Quando eu saí do hospital, eu saí cego desse olho, do olho esquerdo. Depois fiquei bom. Perfeito? Mas você me falou que tinha 4 projetos futuros que ficaram interrompidos por conta desse problema. Tem. É uma biografia de um pintor genial chamado Jesus Santos, que é aqui de São Luís. Outra da minha professora Maria Freitas, essa que eu lhe falei, e a mãe da Marita. E o outro é um filme com Neville de Almeida, sobre a Amazonas. Perfeito? Sobre a Amazônia. Estou envolvido nesses 3 projetos. E tenho já um 5º encaminhado, que vai ser um livro que eu quero fazer sobre o Lago Boné. Poeta extraordinário. Tão bom quanto Feira Goulart. Tá bom? Eu vejo pelos seus projetos, você está voltando para cá? Olha, eu até gostaria de passar a temporada aqui escrevendo um livro, você entende? Estou vendo que você começou a voltar interesse lá por Jesus Santos. Mas eu sempre tive muito interesse por ele. Eu colaboro no jornal, aqui nem sempre publico os artigos, mas eu mando toda semana no Estadão há mais de 20 anos. Toda semana eu mando artigo para o Maranhão. Eu vejo de vez em quando realmente. Eu também não chateio o cara que disciplina a publicação, porque são muitos os colunistas. Você entende? Se ele for publicar toda semana um artigo meu, ele vai fazer o que com os outros? Você tem compromisso de trabalho vivo empregatício com alguém? Ou com jornal? Não, no momento não. Se o diretor fica com trabalhos não dá para dar. Eu optei pela loucura, que é viver de direitos autorais num país onde o editor não paga direito autoral. Perfeito? Ou é uma dificuldade para pagar? No geral, paga advance. Você não sabe quanto o livro tira. Perfeito? A tiragem é um mistério. Está dando para conviver bem com isso? Tá bem. Eu tenho um belo cadeirante, que é o meu Sérgio Vaz, que fica dia e noite comigo, mora comigo, grande amigo meu. É como se fosse meu filho mais velho. Perfeito?
e abriu mão das coisas da vida dele para me acompanhar. Eu, por meu lado, eu não dou problema para ninguém, não sou de apurrinhar ninguém, não sou de reclamar. Para mim, em geral, está tudo bem. Perfeito? Tudo bem. Não sou recalcado, nem amargurado. Eu sou de bem com a vida, você entende? E se tiver que cortar pedaço, corta mais. Eu espero que a ciência evolua de maneira tão rápida como vai, até que em vez de morrer eu fico só com a cabeça num monte de ferro com controle remoto, dirigindo, virar um robô. Vamos entrar na era do robô, viu? Os ingleses já fizeram uma constituição para disciplinar a vida do robô entre nós. Eles já criaram. Os ingleses estão sempre na frente disso. Quanto tempo estava que você não via sombras? Ah, já fazia uns 20 anos. 20 anos? Por aí. Tá. A Marita está aí? Tá aí? Vou fazer só mais uma pergunta Tá. no final. O que você achou 20 anos de Linha São Luís? Ah, bem diferente e com umas ideias bem estranhas. Por exemplo, enquanto ataca a parte de São Luís Velha, a velha não, a nova, eu acho que não. O problema é o seguinte, por sorte, que essa terra tem muita, nós vamos ter uma São Luís linda que eu vi, que guardo na memória dos meus tempos de menino, e uma São Luís altíssima, olhando para São Luís tradicional, histórica. Né? Então, duas coisas. Agora, nós temos que saber fazer isso prosperar com muito equilíbrio e com muita noção estética. Esse Jesus, ele está propondo na Orla uma instalação de trabalhos arquitetônicos da maior importância. Isso eu não vi em nenhuma cidade por onde eu andei. Perfeito? Ele já tem uma série de monumentos em algumas cidades. O negócio da praia aqui, alguns módulos de pedra com trabalhos de escultor. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, nos lugares onde eu já passei. De maneira que essa cidade enorme está se criando, que pode ser filha dessa cidade magnífica que nós conhecemos e onde eu nasci, que é a São Luís histórica, né? E não vai deixar de ser histórica nunca, né? Perfeito? De maneira que eu acho que é um crescimento muito grande. Além do mais, São Luís está voltada para uma enxurrada de grandes empresas que vem aí. Esse é um perigo. Pode vir empresa demais.